Olha só, gente, a hipertensão, geralmente chamada de pressão alta, é quando a pressão arterial está igual ou maior que 14/9. A pressão se eleva por vários motivos. O principal deles é porque os vasos onde o sangue circula ali se contraem. A pressão alta ataca vasos do coração, rins e cérebro. Então essa condição faz com que a força do sangue contra as paredes ali das artérias seja muito grande. E esse problema de saúde que pode acarretar doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e também problemas nos rins. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, essa doença atinge 1 em cada 4 pessoas adultas. Levando isso em consideração, calcula-se aí que no mínimo 25% da população brasileira adulta, chegando aí a mais de 50% após os 60 anos, sofram com esse problema. E o pior, gente, é que crianças e adolescentes, cerca de 5% ali no Brasil, também convivem com ela. Então nós vamos agora conversar sobre isso tudo com a cardiologista Georgia de Oliveira, porque você tem que ficar muito atento. Manda a sua pergunta aí para o nosso WhatsApp, é o 988719831. Doutora Georgia aqui comigo, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora, tudo que a gente falou hoje vai culminar agora na nossa entrevista, que é justamente a questão de obesidade, questão de estresse, tudo isso acaba que a pressão sofre também, né? Qual é a consequência? Eu falei ali em cérebro, coração, rim. Quais são as consequências que uma pessoa pode ter por conta da pressão alta? Né? Então, a pressão alta hoje atinge, como tu falaste ali na estatística, né, de 25% a 30% dos brasileiros, seria quase 30 milhões de brasileiros com pressão alta, né? A pressão alta, o que ela pode acarretar? Ela pode aumentar muito o risco, principalmente de infarto, né? Que é uma doença que pode chegar a matar, e de acidente vascular cerebral, que é o derrame, né? Como o pessoal conhece mais. Isso. Também pode afetar os rins, né? Pode afetar os rins, levando à insuficiência renal, necessidade de hemodiálise, né? E todos os outros órgãos acabam sofrendo com a questão da pressão alta, né? Sim. Inclusive, em relação aos infartos, podem ser vários motivos, mas a pressão alta é responsável por 40% deles. Isso. É bastante coisa. A pressão alta junto com os outros fatores de risco que, né, a gente estávamos ouvindo ali nos blocos anteriores. O estresse, a obesidade, o diabetes, né, o sedentarismo, a falta de atividade física, né? Hoje a gente vê muito um crescimento da obesidade, né? Claro, exatamente. E junto com a obesidade, o aumento da hipertensão, do diabetes e aumentando as doenças cardiovasculares, né? Como o infarto e AVC. Voltamos àquele assunto, né, de hábitos saudáveis. Vamos ver a pergunta do WhatsApp que o Lucas mandou pra gente. Gostaria de saber se a hipertensão pode ocorrer em qualquer idade. Meu pai faleceu disto. Corro algum risco? Obrigada, Lucas. Então, a questão genética é muito importante nas doenças cardiovasculares. A nossa orientação é que os parentes de primeiro grau seriam os irmãos e filhos de doentes hipertensos ou com doença cardiovascular, devam fazer o check-up anual, né? Dosar os níveis de colesterol, a questão do peso, né? Controlar muito o peso para não ficar com sobrepeso e obesidade, evitar o tabagismo, o cigarro, né? Já são algumas medidas que vão reduzir esse risco, né? Você pode continuar tendo aquela genética, mas que se você tomar esses cuidados, você vai acabar reduzindo o seu risco de ter uma doença mais séria. O tratamento para hipertensão, doutora, ele deve ser constante? Uma vez identificada a hipertensão, a pessoa vai ter que tomar para sempre a medicação? Como que é feito esse tratamento? Então, você falou ali do nível 14/9, né? Mas as novas diretrizes americanas estão mudando e a nossa vai acabar mudando para 13/8, né? Isso é uma novidade. Então, vai baixar mais, né, o ponto de corte da hipertensão. Então, mais de 40% dos brasileiros vão ser considerados hipertensos no momento que houver essa mudança, né? Então, tu falasse em tratamento, o primeiro tratamento sempre é a mudança do hábito, né? Claro. A gente sempre tenta por 6 meses mudar os hábitos, reduzir o peso, parar de fumar, melhorar a alimentação, fazer atividade física, pelo menos 3 horas de exercício aeróbico por semana, né? E se essas medidas, após 6 meses, a pressão continuar elevada, acima desse valor, então entra-se com medicação, né? Com os antihipertensivos, daí que tem várias opções, aí de acordo com a idade, se é mulher, se é homem, né? Se é obeso, se é diabético, então cada remédio vai se adaptar conforme os fatores de risco, né? Isso tem que ser avaliado individualmente daí.
e ali também, como eu falei, atinge inclusive crianças e adolescentes. Ou seja, diz que é uma doença bem democrática, né? Atinge homem e mulher, Sim. mas tem algum perfil? Eu acredito que, óbvio, quem tem ali a carga genética, né? Sim, mas sim. tem alguém que tem algum grupo específico que tenha mais risco de sofrer com a pressão alta? Então, a incidência maior é acima dos 60 anos, né? Para as mulheres, o climatério e a menopausa é uma época onde pode aumentar muito a hipertensão, devido à queda do hormônio feminino, né? Então, nessa época, a mulher tem que realmente tomar mais cuidado em aferir a pressão e cuidar um pouco mais. Crianças e adolescentes, a obesidade é o principal, mas também tem outras doenças, né? Alguns tipos de tumor de rim, algumas outras investigações daí que um especialista vai poder solicitar os exames e fazer o diagnóstico, né? Perfeito. Doutora, para a gente encerrar, eu queria deixar aqui para o pessoal de casa, eu separei aqui os 10 mandamentos contra a pressão alta. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, por dar essas dicas. Sim. E o que eu vou falar para o pessoal aqui, uma das dicas é: ame e seja amado. Com certeza, o sentimento também é importante. Viu só? Né?